Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa unidade 4. Já chegamos até aqui, estamos percorrendo esse caminho juntos nessa disciplina de estágio supervisionado em políticas públicas. Então, sejam muito bem-vindos, eu sou a professora Bruna. Vamos continuar aqui nesse caminho que estamos prosseguindo juntos, descobrindo alguns campos socioocupacionais onde nós podemos atuar enquanto assistentes sociais, nós podemos realizar o nosso trabalho. Então, essa disciplina, essa discussão é exatamente sobre isso. Que bom que você está aí, que bom que você está empolgado, assim como eu, para aprender um pouquinho mais sobre a nossa atuação profissional, como que isso se dá lá em campo, na prática. Vocês estão no primeiro estágio, então eu imagino que tenha existido ali no coração de vocês uma ansiedade para que esse momento começasse, para que a disciplina de estágio começasse. Afinal de contas, o nosso desejo no primeiro e no segundo ano é ir a campo, é estar lá, saber como os atendimentos acontecem, de que forma o serviço social trabalha com as expressões da questão social. E isso tudo, pessoal, é muito bom. Conhecer essas dinâmicas de trabalho é muito bom. Só que nós precisamos também da teoria para iluminar a nossa prática, certo? Então, nessa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma outra política pública, a política de educação, certo, pessoal? Então, para começar, eu deixei aqui uma reflexão do Paulo Freire para nós, quero ler junto com vocês. Ele diz assim, ó, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, como nós vamos conversar sobre educação hoje, eu quero pensar com vocês sobre isso, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, nós precisamos da educação porque ela vai nos dar um norte. É claro que nós também sabemos que a educação não pode ser pensada somente no aspecto, no sentido de nos formar para o mercado de trabalho. Nós precisamos pensar a educação também como uma forma de intervenção no mundo, certo? Outras características, outras habilidades, outros dons que nós vamos tendo, que vai sendo desencadeado através da educação. Mas a educação também serve como uma forma de nos deixar prontos, aptos ao mercado de trabalho. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje nessa aula conceitual, promovendo educação para vocês, certo, pessoal? Nosso objetivo, então, é proporcionar uma reflexão sobre a política de educação no Brasil e refletir sobre a educação para além da formação no mercado de trabalho, que foi o que eu acabei de mencionar aqui para vocês, certo, pessoal? Então, o que é educação, gente? A educação ela está prevista como direito lá no artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Lembram que na última aula nós estávamos justamente conversando sobre o fato sobre os aspectos que mudam, né? As diferenças entre algumas políticas públicas. Nós estávamos conversando sobre a seguridade social. Então, nós estávamos falando ali sobre o tripé da Seguridade Social, que é a Previdência, a Assistência e a Saúde. E como essas políticas, elas são diferentes, elas apresentam diferenças entre si. Ó, isso aqui é um sinalzinho de diferente. Então, pessoal, é muito importante que a gente perceba que a educação, ela também tem as suas complexidades, também tem as suas especificidades, e é um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, justamente por quê? Porque a política de educação é uma política que também nos emprega enquanto assistentes sociais. A política de educação, ela pode também contar com a presença do assistente social ali trabalhando na política de educação, não só quando nós pensamos em docência. Quando nós pensamos em docência também, olha só, o meu caso é um exemplo que nós podemos usar. Eu sou graduada em serviço social, no entanto, eu não atuo nas políticas públicas, eu atuo na área da docência, certo, pessoal? Então, isso é uma área da educação também. No entanto, os assistentes sociais já foram autorizados a atuarem nas escolas públicas, inclusive. Não é obrigação do Estado contratar os assistentes sociais para que eles estejam lá compondo as equipes. No entanto, ele já pode, né? A lei diz que poderá
ter a presença dos assistentes sociais, a nossa formação contribui muito com o ambiente acadêmico, mas é justamente sobre isso, então, que nós estamos aqui para pensar juntos, porque a política de educação é tão importante, não só para a sociedade, mas para nós, enquanto profissionais também, que podemos atuar em mais esse campo, certo? Então, a educação, ela é direito de todos, ou seja, independente também da renda, dos critérios de renda, nós vimos que a saúde, ela funciona de forma universal, da mesma forma que a educação. Então, ela é dever de quem? Da família e também do Estado, ou seja, vocês já perceberam, né, que os pais, eles têm a obrigatoriedade mesmo de levar os seus filhos, de matricular os seus filhos nas escolas. Isso é muito importante para que eles já convivam nesse ambiente escolar de desenvolvimento. Então, o que está previsto no artigo 205 da Constituição Federal é isso. A educação, ela é direito de todos, independente do critério de renda, dever da família e também dever do Estado proporcionar uma educação de qualidade, ok? Quais são os seus objetivos? Também estão previstos lá. Pleno desenvolvimento da pessoa humana, preparo do exercício para a cidadania e qualificação para o trabalho. Então, a escola, o ambiente escolar, ele proporciona esse desenvolvimento pessoal, né? O pleno desenvolvimento da pessoa. Então, é por isso que os pais, eles são, inclusive quando os pais vão fazer a sua inserção em benefícios eventuais relacionados à política de assistência, por exemplo, um dos critérios é que as crianças estejam matriculadas nas escolas, né, na escola pública ou particular, normalmente é na pública, quando a pessoa está requerendo um benefício da política de assistência social. Certo, pessoal? Então, pensar a educação é pensar de uma forma bem ampla, pensar que ela não só nos qualifica para o trabalho, mas que ela também me forma para a cidadania, que ela também pode me levar para tantos outros lugares, que ela também me forma como pessoa, como ser humano pensante, alguém que pode planejar, organizar a sua vida, certo? Então, o grande avanço que nós tivemos é esse que eu acabei de falar para vocês, pessoal. Agora é lei, né? Foi publicada em 2019, a lei que garante a psicologia e o serviço social nas redes públicas de educação básica, pessoal. Então, olha só, aqui nós tivemos um super avanço. Aqui nós podemos observar mais um caso, fazer várias flechinhas para vocês não esquecerem do número da lei ali, ó, de 2019, para vocês observarem que mais um campo de trabalho se abre para nós, mais uma porta se abre para nós enquanto assistentes sociais, certo, pessoal? Como se conforma, então, o trabalho profissional, né, do assistente social na educação? Como que isso se dá? A gente precisa prestar atenção na articulação desses aspectos sociais que a educação traz, né, e não só nos aspectos educacionais. Então, a gente precisa refletir sobre quais expressões da questão social impactam diretamente no processo de aprendizagem desses estudantes na educação básica, por exemplo, que é o nosso campo de atuação. Então, o assistente social que trabalhará, que estará nesse campo de atuação, ele precisa prestar atenção, por exemplo, pessoal, a primeira coisa é que ele precisa conhecer a dinâmica da escola. Ele não pode chegar lá e ficar perdido e já querer começar a atuar. Ele precisa conhecer a dinâmica escolar, precisa conhecer de fato como essa equipe já está funcionando, né? A equipe pedagógica, os pedagogos, os diretores, os professores, toda a equipe técnica que já está formada no ambiente escolar, como isso funciona, como essa dinâmica ocorre, como é o relacionamento com os alunos, ok? Conhecer as legislações, a LDB é uma legislação super importante para quem deseja ir já pesquisando sobre serviço social na educação, porque a LDB ela organiza toda a política de educação, então nós precisamos ter conhecimento dessa lei e também entender as diretrizes do funcionamento da escola, certo, pessoal? Então é importante que se a sua linha de pesquisa, se você gosta de pesquisar sobre educação, sobre serviço social na educação, você já comece a se inteirar desses instrumentos, né? Então a LDB é um documento que é leitura obrigatória para nós. Conhecer o território. Qual território, professor? Aonde? De que território você está falando? Território nacional? Não. Conhecer o território é saber, essa escola está inserida... Opa, minha caneta aqui, gente.
essa escola ela está inserida em um bairro, em uma cidade que possui altos índices de criminalidade, as crianças estão correndo risco social todo o tempo de serem aliciadas ao tráfico de drogas, por exemplo. Então, nós precisamos conhecer ali, ó, esse contexto desse bairro onde está inserida essa escola, a cidade. De repente você passa num concurso e vai toda animada para o seu campo de trabalho, então precisa pesquisar, precisa conhecer o seu território, precisa saber como essas pessoas se organizam no território. Então, conhecer isso aqui é primordial, pessoal. Então, no passado, nós trabalhávamos na perspectiva da educação pensando nos desvios morais, nos defeitos, nas anormalidades e na dificuldade no caráter individual e familiar. Nós não trabalhamos mais, o serviço social na educação, ele não está trabalhando pensando nessa perspectiva, ok, pessoal? Nós estamos trabalhando aspectos relacionados às expressões da questão social que atravessam a vida desses sujeitos sociais, ou seja, dessas crianças e adolescentes, dessas famílias. Lembram que a gente conversou sobre família agora há pouco, nas últimas aulas? Então, pessoal, é importante realizar essa discussão e ter uma visão totalitária, ter uma visão total de ambiente, de território, de família, ok? Então, nós não temos um papel moralizador, educativo, certo? Esse é o papel lá das pedagogas, elas têm atribuições diferentes das nossas, mas o nosso papel é pensar as expressões da questão social que atravessam a vida dessas pessoas e que levam elas, muitas vezes, à evasão escolar e a outras problemáticas que envolvem o ambiente escolar. Certo, pessoal? Depois do movimento de reconceituação, então, pela qual a nossa profissão passou, ali na década de 60, vocês já vão aprender isso, relembrar, na verdade, esses conceitos do movimento de reconceituação que são disponibilizados para vocês na disciplina de fundamentos, ok, pessoal? Então, relembrando aqui o movimento de reconceituação que começou no Brasil na década de 60. Então, a partir disso, nós lançamos mão de uma visão crítica, pessoal, que analisa a totalidade do indivíduo, certo? Então, nós vamos trabalhar questões como evasão escolar, por exemplo, nós vamos trabalhar questões relacionadas à violência doméstica. Muitas vezes as crianças, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tô viajando, viajem aqui comigo, pessoal. A pedagoga aciona a equipe e o assistente social faz parte dessa equipe para trabalhar aspectos, por exemplo, relacionados a muitas crianças que estão dormindo em sala de aula. Quando eles vão, na maioria das vezes eles não vão, mas quando eles vão, eles dormem. Um grupo de irmãos, por exemplo, dormem na sala o tempo todo, de manhã na aula. Então, essa criança não pode ser observada só nesse sentido de, olha lá, que preguiçosa, não se esforça, não faz nada. Então, de repente, o assistente social ali, a presença do assistente social, conversando com a família, também tendo essa visão mais relacionada à totalidade da história, pode perceber, pode descobrir que essa mãe está sofrendo uma situação de violência doméstica, o pai está passando por problemas com o uso abusivo de álcool e drogas, então essa criança não dorme durante a noite da forma correta e por isso ela adormece durante as aulas, compreendem? É uma visão mais ampla, mais total do indivíduo e não uma visão que analisa só o fato por si mesmo, ok? E nós trabalhamos também com as questões de perspectivas de futuro dessa criança, pensando em novos projetos de vida mesmo. Então, nós precisamos pensar pensar a educação para além. Gente, eu amo quando eu consigo usar essa palavra, sabe? Para além, ou seja, olhar o indivíduo além daquilo que está posto, além da realidade que está posta, certo, pessoal? Então, além, eu consigo sonhar. Vou fazer aqui, ó, uma nuvenzinha com sonhos, né? De repente, essa criança ou esse adolescente tem um contexto familiar tão difícil que ela não consegue perceber outras possibilidades de vida. Ela só consegue enxergar o futuro dela da mesma forma que os pais estão reproduzindo. Então, nós precisamos pensar a educação para além de uma formação meramente para o mercado de trabalho. Nós precisamos pensar a educação como algo que realmente vai me fazer intervir no mundo de uma forma diferente. Ok?
Olha só, falando em intervenção no mundo, o Paulo Freire, é claro que eu tinha lido isso aqui antes, né, pessoal? Então é por isso que eu já tô com essa discussão sobre educação aqui na ponta da língua, porque justamente é isso que o Paulo Freire ele vai trazer, né? Olha só, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante, quanto o seu desmascaramento. Então, a ideia da ideologia dominante é justamente essa, é fazer com que a gente pense educação somente para que eu possa ter um lugar no mercado de trabalho. E o Paulo Freire, ele vai trabalhar justamente um outro aspecto, que é a educação como liberdade, para eu poder ser qualquer coisa que eu quiser ser. Então, essa ideia de liberdade, de contrariar mesmo a ideologia dominante, né, de desmascará-la e de pensar a educação para além desses limites que estão postos, é isso que o serviço social precisa pensar quando nós estamos falando sobre a política de educação. Certo, pessoal? Essa foi a nossa proposta aqui, essa foi a nossa análise para essa aula. Te vejo na aula 2 dessa unidade. Então, se prepare, pegue sua caneta, ajeite aí as suas anotações para que você possa participar comigo também na aula 2 da unidade 4. Se cuide, te vejo logo mais. Um abraço!